Imagine que você acorda amanhã, abre a janela e o céu não é mais o mesmo. Há uma passagem na Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos e ela descreve com uma precisão perturbadora algo que nenhum ser humano daquela época poderia ter inventado. Guerras em escala global, nações se levantando contra nações, o sol escurecendo, exércitos de 200 milhões de soldados marchando do Oriente. 2000 anos atrás, 200 milhões de soldados. Pense nisso. O que você está prestes a ouvir não é ficção científica, não é teoria da conspiração. É o que está escrito, é o que profetas, generais, reis e visionários registraram com as próprias mãos, em papiro, em pergaminho, em pedra. E o mais assustador, parte disso já começou. Ao longo da história, teólogos, historiadores e até estrategistas militares se debruçaram sobre os textos bíblicos tentando entender uma coisa só. Existe uma guerra final? E se existir, quando ela acontece? O nome dessa guerra você provavelmente já ouviu: Armagedão. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que Armagedão não é apenas uma batalha. É o ponto de convergência de séculos de profecias, de símbolos, de visões que se encaixam como peças de um quebra-cabeça que ninguém conseguiu montar completamente. Até agora. Neste vídeo, vamos percorrer os corredores mais sombrios da profecia bíblica. Vamos abrir os livros que poucos têm coragem de ler até o fim. Vamos ouvir o que Daniel viu numa noite de terror, o que João registrou numa ilha isolada, em transe, com as mãos tremendo, o que Ezequiel descreveu com imagens que pareciam impossíveis para a época. E vamos fazer uma pergunta que nenhum roteiro de Hollywood jamais fez com seriedade. E se eles estivessem certos? Fique até o final, porque a última revelação deste vídeo vai mudar a forma como você lê as notícias amanhã de manhã. O que a Bíblia diz sobre a guerra final? Para entender o que a Bíblia diz sobre a guerra final, precisamos voltar muito antes das câmeras, muito antes dos exércitos modernos, muito antes de qualquer coisa que você reconheceria como civilização. Precisamos voltar ao Oriente Médio Antigo, a uma região que os mapas modernos chamam de Israel, Síria, Irã, Iraque, mas que na Bíblia tinha outros nomes, nomes que carregavam peso, nomes que carregavam destino: Canaã, Mesopotâmia, Pérsia, Babilônia. É nesse cenário que tudo começa, um cenário de impérios que nasciam e morriam como ondas no mar. Egito ao sul, Assíria ao norte, Babilônia a leste. E no meio de tudo isso, um povo pequeno, um povo que não tinha exércitos como os outros, não tinha muralhas como os outros, mas tinha algo que nenhum outro povo do mundo antigo possuía da mesma forma. Tinha profetas, homens que acordavam no meio da noite com imagens que não conseguiam explicar, que viam rios de sangue antes que uma única guerra fosse declarada, que descreviam reinos que ainda não existiam, que nomeavam reis que ainda não haviam nascido. Um desses homens se chamava Daniel. Daniel não era um guerreiro, era um jovem inteligente, de família nobre, arrancado de Jerusalém ainda adolescente, quando o rei Nabucodonosor, o mais poderoso monarca da Babilônia, decidiu que os melhores cérebros de Israel serviriam à sua corte. Era o século VI antes de Cristo. Jerusalém havia sido destruída. O Templo de Salomão, aquela estrutura magnífica que havia levado 7 anos para ser construída, estava em ruínas. O povo de Israel estava em cativeiro, humilhado, disperso, sem rei, sem terra. E foi justamente ali, no coração do maior império da terra, que Daniel começou a ter visões. Visões que ele mesmo disse não entender completamente. Visões de bestas saindo do mar, de um ancião sentado num trono de fogo, de um ser humano chegando nas nuvens, de reinos que se destruíam um ao outro como estátuas que desmoronam,
E entre todas essas visões, uma se repetiria ao longo de séculos, nas palavras de diferentes profetas, em diferentes épocas, em diferentes idiomas. A visão de uma guerra derradeira, uma guerra que encerraria a história como a conhecemos. Mas Daniel não estava sozinho nessa visão. Séculos antes dele, um profeta chamado Ezequiel havia registrado algo igualmente perturbador. Ezequiel era sacerdote, um homem disciplinado, metódico, que registrava datas com precisão quase científica. E foi exatamente por isso que o que ele escreveu ficou tão difícil de ignorar. Num texto que ocupa 2 capítulos inteiros do seu livro, os capítulos 38 e 39, Ezequiel descreve uma invasão futura de Israel. Não a invasão que ele estava vivenciando, não a Babilônia, não a Assíria. Uma invasão que viria depois que Israel fosse restaurado como nação, de um lugar ao norte, liderada por um personagem que ele chama de Gog, da terra de Magog. Quando Ezequiel escreveu isso, Israel não existia como nação, estava destruído, estava ocupado. E a ideia de que esse povo voltaria para aquela terra e se tornaria novamente uma nação soberana era naquele momento uma fantasia improvável. Mas voltou. Em 1948, depois de quase 2000 anos de diáspora, o Estado de Israel foi proclamado num único dia. E foi aí que teólogos do mundo inteiro começaram a se entreolhar com uma expressão que misturava assombro e desconforto. Porque se a primeira parte da profecia de Ezequiel havia se cumprido, o que fazer com a segunda? Mas para entender o que vem depois, precisamos conhecer o cenário completo. Precisamos entender o mundo em que essas palavras foram escritas. E precisamos entender por que, de todos os lugares do mundo, a profecia aponta para um único ponto geográfico, um vale no norte de Israel, que os hebreus chamavam de Har Megido, a montanha de Megido, Har Megido, Armagedão. Esse não é apenas um nome dramático inventado por um escritor criativo. É um lugar real, com coordenadas reais no mapa. Um vale que, por ironia ou por destino, foi palco de mais batalhas ao longo da história do que quase qualquer outro lugar na face da Terra. Napoleão Bonaparte passou por ali no século XIX. Olhou para aquele vale e disse uma frase que ficou registrada: todos os exércitos do mundo poderiam manobrar neste lugar. Um general, um conquistador, um homem que não era dado a superstições. E mesmo assim, diante daquele vale, sentiu algo que não conseguiu nomear completamente. O cenário está montado. Os personagens estão apresentados. Daniel na Babilônia, com suas visões de impérios e bestas. Ezequiel no exílio, descrevendo uma invasão que ainda não havia acontecido. João numa ilha do Mediterrâneo, escrevendo o livro mais enigmático da Bíblia, e um vale no norte de Israel que carrega o peso de séculos de sangue. Agora a pergunta que não quer calar: o que exatamente esses textos dizem sobre essa guerra? E por que tantos estudiosos sérios acreditam que os sinais já começaram a aparecer? Existe um detalhe nos textos proféticos da Bíblia que a maioria das pessoas passa por cima. Um detalhe pequeno, quase invisível, mas que quando você percebe, não consegue mais ignorar. Os profetas não descreveram a guerra final como um evento único. Eles descreveram como um processo, uma sequência, uma contagem regressiva que já teria começado muito antes do confronto final. E essa sequência, segundo os textos, seria marcada por sinais específicos, sinais que qualquer pessoa no mundo poderia observar. Vamos abrir o livro. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximam e fazem uma pergunta direta. Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A resposta que Jesus dá é longa, detalhada e perturbadoramente específica. Ele fala em guerras, rumores de guerras,
nação se levantando contra nação, reino contra reino. Fala em fomes, pestilências, terremotos em vários lugares. Até aqui, alguns dirão, mas isso sempre aconteceu na história, e é verdade. Mas então Jesus acrescenta algo que muda completamente o peso da frase. Ele diz que tudo isso seria apenas o começo das dores. Em grego, a palavra usada é odim, que não significa simplesmente dor, significa as contrações de parto. Pense nisso com cuidado. Contrações de parto não aparecem e somem aleatoriamente. Elas aumentam em frequência, aumentam em intensidade, e quando chegam ao ponto máximo, o nascimento é inevitável. Essa é a primeira camada do mistério. A ideia de que os eventos que antecederiam a guerra final não seriam estáticos, seriam crescentes, como contrações. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Se você pegar um gráfico de conflitos armados no mundo desde o século XIX até hoje, o número de guerras e a intensidade dos confrontos seguiu exatamente esse padrão. Picos, recuos, novos picos maiores, contrações. Coincidência? Talvez. Mas vamos continuar abrindo o livro. Voltemos a Ezequiel, capítulos 38 e 39. Ezequiel descreve uma coalizão de nações que marchará contra Israel numa época futura. E ele nomeia essas nações com nomes que pertenciam à geografia do mundo antigo: Magog, Ros, Meseque, Tubal, Pérsia, Etiópia, Líbia, Gomer, Togarma. Por séculos, esses nomes foram tratados como símbolos abstratos, como metáforas, até que estudiosos começaram a cruzar esses nomes com mapas históricos de povos e territórios. E o que encontraram causou um desconforto que ainda não foi completamente resolvido. Magog, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, se referia aos povos que habitavam a região ao norte do Mar Negro e ao sul do Cáucaso. A região que hoje corresponde, em grande parte, à Rússia e às repúblicas da Ásia Central. Pérsia é simples, é o nome antigo do Irã. Etiópia e Líbia apontam para o norte e nordeste da África. Gomer e Togarma foram identificados por diversos estudiosos como povos que habitavam a região da Turquia e partes do Cáucaso. Leia isso com calma. Rússia, Irã, Turquia. Norte da África. Agora abra qualquer jornal internacional dos últimos 10 anos. Esses são exatamente os países cujas alianças geopolíticas têm se consolidado de formas que analistas ocidentais descrevem como inéditas e preocupantes. A aliança entre Rússia, Irã e Turquia na crise síria. A aproximação entre esses mesmos países em fóruns internacionais. A tensão crescente com Israel como pano de fundo permanente de quase todos esses movimentos. Ezequiel escreveu isso no século VI a.C., mas o mistério não termina aí. Na verdade, é aqui que ele fica mais profundo, porque Ezequiel não apenas nomeia as nações, ele descreve a motivação dessa coalizão. E o que ele escreve é economicamente preciso de uma forma que desafia qualquer explicação fácil. No capítulo 38, versículo 12, Deus fala diretamente ao invasor e descreve o motivo do ataque: para tomar o despojo e o saque sobre o povo que foi ajuntado dentre as nações, que possui gado e bens, que habita no umbigo da terra. Riqueza, recursos, posição estratégica. Hoje, Israel é um dos maiores exportadores mundiais de tecnologia. Possui reservas de gás natural descobertas nas últimas décadas no Mediterrâneo e ocupa uma posição geográfica que conecta 3 continentes, o umbigo da Terra. Agora vamos ao livro mais enigmático de todos, o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por João, um dos discípulos de Jesus, exilado na ilha de Patmos pelo imperador romano Domiciano, provavelmente por volta do ano 95 depois de Cristo. João estava sozinho, numa ilha rochosa no mar Egeu, e teve uma visão que levou uma vida inteira
para ser parcialmente compreendida. No capítulo 16 do Apocalipse, João descreve 7 anjos derramando 7 taças de julgamento sobre a terra. A 6ª taça é a que nos interessa. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram, para que o caminho dos reis do Oriente ficasse preparado. Os reis do Oriente, um exército vindo do leste, do além do rio Eufrates. E então, João escreve algo que gelou o sangue de estudiosos por séculos. E vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, que vão para os reis de toda a terra habitável, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E onde essa congregação acontece? João responde no versículo seguinte: e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedão. Esse é o único lugar na Bíblia inteira onde a palavra Armagedão aparece. Um único versículo, em todo o texto sagrado. E ainda assim, essa única palavra carrega o peso de toda uma tradição profética que atravessa séculos e conecta Daniel, Ezequiel, Jesus e João numa narrativa que parece impossível de ter sido coordenada por seres humanos comuns. Mas aqui está o mistério central. A pergunta que nenhum estudioso conseguiu responder com total certeza. Armagedão é uma batalha literal. Exércitos reais, armas reais, sangue real num vale real de Israel? Ou é uma metáfora de algo muito maior? Um conflito espiritual que se manifesta no plano físico. Uma guerra de ideias, de sistemas, de valores que chega ao seu ponto de ruptura final. E há uma terceira possibilidade, uma que poucos têm coragem de considerar. E se for as duas coisas ao mesmo tempo? Há mais um detalhe. Um detalhe que quase ninguém menciona quando fala sobre Armagedão. Ezequiel descreve que após essa guerra, algo extraordinário acontece. As armas dos exércitos derrotados seriam queimadas durante 7 anos. 7 anos. Estudiosos militares já observaram que isso corresponderia, em escala e proporção, ao tipo de arsenal que só uma potência nuclear ou uma superpotência militar poderia carregar. Ezequiel estava descrevendo ogivas, estava descrevendo veículos blindados, ou estava apenas usando as únicas palavras que tinha disponíveis para descrever algo que sua mente não tinha vocabulário para processar. O mistério está diante de nós. Os textos estão abertos. As perguntas estão na mesa. Agora precisamos investigar mais fundo. Precisamos ouvir o que estudiosos sérios, arqueólogos e teólogos de diferentes tradições disseram sobre tudo isso, porque a resposta pode estar em lugares onde ninguém ainda pensou em procurar. Em 1947, um jovem beduíno chamado Muhammad Ededib jogou uma pedra dentro de uma caverna nas margens do Mar Morto. Ele não estava procurando nada importante. Estava procurando uma cabra perdida. O som que ouviu não era o da pedra batendo no chão. Era o som de cerâmica quebrando. Dentro daquela caverna, dentro daqueles potes de barro, estavam os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento já encontrados, os manuscritos do Mar Morto. E entre esses manuscritos havia um que chamou a atenção especial dos pesquisadores. Um texto que os estudiosos chamaram de O Rolo da Guerra. O Rolo da Guerra. Esse documento, escrito provavelmente entre os séculos XI e I a.C., descrevia em detalhes militares precisos uma guerra final entre 2 grupos que o texto chamava de os Filhos da Luz e os Filhos das Trevas. Não era uma metáfora poética, era um manual de batalha, com formações militares, com instruções para trombetas e estandartes, com descrições de armas e táticas, com orações a serem recitadas antes e depois de cada fase do combate. A comunidade que escreveu esse texto, os essênios,
Acreditava com absoluta convicção que viviam nos dias finais, que a guerra descrita nos profetas estava prestes a acontecer, que eles seriam os soldados escolhidos para esse confronto derradeiro. Eles estavam errados sobre o momento, mas estavam fazendo algo que humanos fazem em todas as gerações, lendo os sinais do seu tempo e concluindo que o fim estava próximo. E aqui começa a investigação mais honesta que podemos fazer. Quantas vezes ao longo da história pessoas acreditaram estar vivendo no fim dos tempos? A resposta é muitas vezes. No ano 1000 depois de Cristo, a Europa entrou em colapso de ansiedade coletiva. Multidões venderam seus bens, monges abandonaram mosteiros, camponeses deixaram de plantar, porque o milênio havia chegado e o fim deveria ser iminente. O ano passou, o mundo continuou. Durante a peste negra no século XIV, quando 1/3 da Europa morreu em poucos anos, pregadores em toda a cristandade anunciavam que as 7 taças do Apocalipse estavam sendo derramadas. Durante as 2 guerras mundiais do século XX, teólogos identificaram Adolf Hitler, Mussolini e até o Kaiser Guilherme II como o anticristo. Cada geração, em seu momento de maior crise, olhou para os textos proféticos e reconheceu o seu tempo nas páginas. Então, a questão legítima é: o que faz a nossa geração diferente? A resposta honesta é: talvez nada. Talvez estejamos repetindo o mesmo padrão de todas as gerações anteriores. Mas há estudiosos sérios, e não apenas pregadores entusiastas, que apontam para algo que realmente é diferente neste momento histórico. E o argumento deles merece ser ouvido com cuidado. O primeiro ponto é o mais concreto: Israel como nação. Como já mencionamos, Ezequiel descreveu uma invasão futura de Israel em um momento em que Israel não existia como nação. O retorno do povo judeu para aquela terra era, naquele contexto histórico, uma impossibilidade prática. Em 1948, isso mudou. Não estamos falando de uma interpretação simbólica. Estamos falando de um evento histórico verificável, documentado, datado. O teólogo e historiador John Walvoord, da Universidade Teológica de Dallas, dedicou décadas ao estudo das profecias bíblicas e afirmou que o restabelecimento de Israel era a pedra angular de toda a escatologia bíblica. Que sem esse evento, nenhuma das outras profecias do tempo final poderia avançar. Com esse evento, todas as outras peças passaram a se encaixar de um modo que não era possível antes. O segundo ponto é geopolítico, a aliança de Ezequiel 38. Vamos ser precisos aqui. Estudiosos de profecias bíblicas apontaram durante décadas que Ezequiel descreveu uma aliança entre nações que historicamente jamais haviam sido aliadas. Rússia e Irã, por exemplo, foram rivais por séculos. Competiram pelo domínio do Cáucaso, nunca foram parceiros naturais. Turquia e Irã carregam séculos de tensão entre sunitas e xiitas. E ainda assim, nos últimos anos, essas nações se aproximaram de formas que analistas políticos descrevem como historicamente sem precedente. O processo de Astana, os acordos de Sochi, a cooperação militar na Síria. Isso não prova nada sozinho, mas é um dado que merece ser observado com atenção. O terceiro ponto é tecnológico. E é aqui que a investigação toma um rumo que faz muitos estudiosos modernos pararem e reconsiderar textos que haviam descartado como puramente simbólicos. Voltemos ao Apocalipse. Capítulo 9. João descreve criaturas que saem de um abismo. E as descreve assim: e o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, e nas suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como faces de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões,
e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo à batalha. Por séculos, essa passagem foi lida como visão puramente simbólica. Criaturas sobrenaturais, demônios, metáforas espirituais. Mas leia de novo, devagar. Cabeças com coroas douradas, faces humanas, couraças de ferro, asas que fazem barulho de muitos cavalos correndo, caudas que ferem como escorpiões. Em 1967, um general israelense chamado Yigael Yadin, que também era arqueólogo, disse algo que ficou registrado. Ao ler essa passagem, afirmou que se João estivesse tentando descrever helicópteros militares usando apenas o vocabulário do século I, teria escrito algo muito próximo disso. Helicópteros de combate, mísseis com trajetória semelhante a ferrões de escorpião, veículos blindados com o barulho de centenas de motores. João estava descrevendo tecnologia ou estava descrevendo seres espirituais que assumem formas físicas? Não temos como ter certeza absoluta, mas a pergunta, feita com seriedade intelectual, não é absurda. E então, chegamos ao quarto ponto, o mais perturbador de todos, o número 200 milhões. No Apocalipse, capítulo 9, versículo 16, João menciona o tamanho de um exército específico e ele dá um número. E o número dos exércitos de cavalaria era de 200 milhões. 200 milhões de soldados. Quando esse texto foi escrito, a população total do planeta Terra era estimada entre 200 e 300 milhões de pessoas. João estava descrevendo um exército maior do que a maioria das populações conhecidas em seu tempo. Um número que seria considerado literalmente impossível por qualquer leitor dos primeiros séculos da era cristã. Avancemos para 1965. Um jornalista americano chamado Hal Lindsey, estudando essa passagem, escreveu que o único país no mundo capaz de mobilizar um exército de 200 milhões de soldados seria a China. Em 1965, a China publicou documentos militares afirmando que poderia mobilizar exatamente essa força. 200 milhões de homens e mulheres em armas. Coincidência? Estudiosos céticos dirão que Lindsey forçou a interpretação para encaixar nos fatos contemporâneos. E essa é uma crítica legítima. A história das profecias está cheia de pessoas que moldaram os textos para confirmar suas teorias. Mas há uma diferença entre forçar uma interpretação e simplesmente observar que um número descrito como impossível no século I se tornou possível no século XX. Essa diferença importa. Vamos agora ouvir o lado que muitas vezes não é apresentado nesses vídeos, porque a honestidade intelectual exige isso. Há teólogos sérios, estudiosos do texto bíblico, que discordam completamente de uma leitura literal das profecias do fim dos tempos. N.T. Wright, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento vivo hoje, argumenta que o Apocalipse foi escrito especificamente para a situação dos cristãos do século I, sob a perseguição romana. Que suas imagens são codificadas, sim, mas codificadas para aquele contexto específico, que Babilônia no Apocalipse é Roma, que a besta é Nero ou Domiciano, que a mensagem central não é uma previsão de eventos futuros, mas um encorajamento para perseverar no presente. É uma leitura respeitável, com base textual sólida. Craig Keener, outro estudioso de peso, aponta que o gênero literário do Apocalipse é o Apocalipse judaico. Um gênero com convenções específicas, linguagem simbólica padronizada, imagens que qualquer leitor judeu do primeiro século reconheceria imediatamente como convenção literária, não como descrição literal. Então, onde ficamos? Com dois campos de estudiosos sérios, ambos com argumentos válidos, ambos lendo os mesmos textos e chegando a conclusões radicalmente diferentes. O que essa investigação revela não é uma resposta definitiva,
revela a profundidade do mistério, porque se o texto fosse simples, não haveria debate. Se fosse óbvio, não haveria 2000 anos de interpretação. E talvez seja exatamente essa ambiguidade que torna as profecias bíblicas sobre a guerra final tão impossíveis de ignorar. Elas resistem a cada tentativa de serem definitivamente resolvidas. Elas resistem, mas há uma dimensão dessa investigação que ainda não tocamos. Uma dimensão que conecta tudo que acabamos de discutir com o mundo que você vai encontrar quando fechar esse vídeo. Porque os sinais que os profetas descreveram não estão apenas nos mapas geopolíticos, estão nos noticiários, nas manchetes, nos números que cientistas e economistas publicam toda semana. E quando você começa a olhar para o presente com os olhos que essa investigação abre, o mundo parece diferente. Abra qualquer aplicativo de notícias agora, não importa qual, não importa o dia, o que você vai encontrar. Guerras, tensões nucleares, crises climáticas, instabilidade econômica global, conflitos religiosos, movimentos de massa de populações inteiras abandonando suas terras. Agora me diga algo. Quando foi a última vez que você acordou e as notícias eram majoritariamente boas? Isso não é pessimismo, é uma observação. E é exatamente o tipo de observação que os profetas disseram que as pessoas fariam nos dias que antecederiam a guerra final. Vamos conectar os pontos, um por um, com cuidado, sem exageros. Ponto 1. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, há uma frase que por muito tempo pareceu estranha. Deus fala com Daniel e diz: "Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará." Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Durante séculos, intérpretes tentaram entender o que isso significava. Alguns achavam que se referia a pessoas estudando as próprias profecias. Outros pensavam em viagens físicas. Mas considere o seguinte: em toda a história humana, do início da civilização até o ano 1900, o conhecimento acumulado pela humanidade dobrava aproximadamente a cada 100 anos. No século XX, esse ritmo acelerou. O conhecimento passou a dobrar a cada 25 anos. Hoje, segundo estimativas de especialistas em ciência da informação, o conhecimento humano dobra a cada 12 horas, e as pessoas correndo de uma parte para outra. Em 1900, a maioria das pessoas morria a menos de 50 quilômetros de onde havia nascido. Hoje, mais de 4 bilhões de passageiros cruzam o planeta de avião a cada ano. Daniel descreveu isso no século VI a.C. Ponto 2. Jesus, no Sermão do Monte das Oliveiras, mencionou algo específico como sinal dos últimos tempos. Ele disse que o evangelho seria pregado em toda a terra habitável antes que o fim viesse. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por 18 séculos, esse versículo pareceu descrever algo impossível de ser verificado. Como saber se o evangelho havia chegado a todas as nações? Hoje, pela primeira vez na história, existe uma resposta mensurável. Organizações como a Missão Wycliffe e o Instituto Josué mapeiam com precisão quais grupos étnicos e linguísticos do mundo ainda não tiveram acesso ao Novo Testamento em sua língua nativa. Em 1900, havia mais de 5.000 grupos nessa categoria. Hoje, esse número caiu para menos de 200. E com a tecnologia de tradução assistida por inteligência artificial, linguistas projetam que até o final desta década, esse número poderá chegar a 0. Ponto 3. Voltemos a Ezequiel, mas desta vez não para a invasão, para o que Ezequiel descreveu que aconteceria antes dela. No capítulo 36, Ezequiel fala sobre a restauração da terra de Israel.
Ele descreve um território que estava desolado, desértico, abandonado, e profetiza que essa terra voltaria a florescer, que as cidades seriam reconstruídas, que o povo voltaria. Mas vós, ó montes de Israel, dareis os vossos ramos e produzireis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque já estão para chegar. Quando os primeiros colonos sionistas chegaram à Palestina, no final do século XIX, encontraram exatamente o que Ezequiel descreveu: uma terra árida, com pântanos malariais no norte, com deserto no sul, com erosão severa em quase toda a extensão. Hoje, Israel é um dos maiores exportadores mundiais de frutas e vegetais. É líder global em tecnologia de irrigação. Transformou o deserto do Negev em campos cultiváveis e exporta flores para a Europa toda semana. Em hebraico, esse processo tem um nome: Adar, florescer. Ponto 4. Este é o mais desconfortável e por isso precisa ser dito com cuidado. No Apocalipse, capítulo 13, João descreve um sistema econômico global, controlado por uma entidade que ele chama de besta. E ele descreve como esse sistema funcionaria no nível mais prático, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se ponha uma marca na sua mão direita ou na sua testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Por 18 séculos, essa passagem foi interpretada de formas variadas. Alguns a entendiam como metáfora de lealdade ideológica, outros como símbolo espiritual de pertencimento a um sistema de valores. Mas nos últimos 30 anos, algo mudou. A tecnologia tornou esse cenário literalmente possível pela primeira vez. Pense em como você paga suas contas hoje: Pix, cartão, aplicativo de banco, pagamento por aproximação. Pense em como países como a China implementaram sistemas de crédito social ligados a identidades digitais. Pense nos projetos globais de moeda digital de bancos centrais. Pense nas discussões sobre microchips implantáveis para a identificação humana, que já existem como tecnologia funcional e são usados voluntariamente em alguns países europeus. Nenhum desses sistemas é ainda o que João descreveu, mas todos eles são, pela primeira vez na história, degraus tecnológicos na direção desse sistema. João descreveu um sistema de controle econômico total no século I, numa época em que o máximo de controle disponível era um soldado romano verificando manualmente moedas de bronze num mercado local. Como ele sabia que isso seria possível. Ponto 5. Voltemos ao Oriente Médio, porque é impossível falar sobre a guerra final sem falar sobre o que está acontecendo ali agora. Ezequiel descreveu que a invasão de Israel aconteceria num momento em que Israel estava vivendo em segurança relativa. O texto usa a palavra hebraica betat, que significa segurança, confiança, uma sensação de estabilidade. Ironicamente, para que Israel viva em Betat, os estudiosos concluem que precisaria haver algum tipo de acordo de paz ou neutralização das ameaças imediatas ao redor. Nos últimos anos, os acordos de Abraão normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes que historicamente eram seus inimigos declarados: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão. Isso não significa paz completa, mas significa uma reconfiguração do mapa de alianças do Oriente Médio que teria sido considerada impossível há 20 anos. E note algo importante: as nações que fizeram as pazes com Israel nos acordos de Abraão não são as nações que Ezequiel lista na coalizão invasora. As nações da coalizão de Ezequiel, Rússia, Irã, Turquia, ficaram de fora desses acordos e, em muitos casos, ficaram mais isoladas e hostis. Ponto 6. Há uma dimensão desse tema que analistas seculares também começaram a observar com preocupação crescente: o risco de guerra nuclear. O Boletim dos Cientistas Atômicos,
mantém desde 1947 um relógio chamado Doomsday Clock, o relógio do Apocalipse. Esse relógio é atualizado anualmente por um conselho de cientistas e especialistas em segurança global, incluindo vencedores do Prêmio Nobel. Ele mede a proximidade da humanidade de uma catástrofe global. Meia-noite representa o fim da civilização. Quando foi criado em 1947, o relógio marcava 7 minutos para a meia-noite. Em 2023, foi ajustado para 90 segundos para a meia-noite, o ponto mais próximo do colapso que o relógio já marcou em sua história. 90 segundos. Cientistas, não pregadores, não profetas, cientistas com dados verificáveis, dizendo que estamos mais perto do colapso civilizacional do que em qualquer outro momento desde que esse instrumento foi criado. E aqui chegamos ao ponto mais delicado de toda essa conexão com o presente. A pergunta que você precisa se fazer não é: isso vai acontecer? A pergunta é: o que eu faço com essas informações? Porque há duas formas de receber tudo o que acabamos de apresentar. A primeira é o pânico, o desespero, a paralisia, a sensação de que se tudo isso é inevitável, não adianta fazer nada. Mas há uma segunda forma, uma que os próprios textos proféticos sugerem. No livro de Daniel, depois de todas as visões perturbadoras, depois de todos os reinos que se destroem e das guerras que devastam, há uma frase final que o anjo diz a Daniel. Uma frase simples, quase inesperada depois de tudo que veio antes. Mas os que conhecem o seu Deus se fortalecerão e agirão. Se fortalecerão e agirão. Não é uma chamada para o pânico, é uma chamada para a consciência, para a ação com propósito, para viver de forma que faça sentido independentemente de quando o fim chegar, porque no fundo, essa é a função de toda a profecia bíblica, não transformar o leitor num especialista em datas e cronogramas, mas transformá-lo numa pessoa que vive com urgência, com propósito, com clareza sobre o que realmente importa. Mas ainda não terminamos. Ainda há uma revelação que não foi apresentada. Uma peça do quebra-cabeça que muda a leitura de tudo que vimos até agora. Uma revelação que está nos textos, que sempre esteve lá, e que a maioria das pessoas nunca parou para considerar completamente. Há uma pergunta que ninguém faz, uma pergunta que está no centro de tudo que discutimos e que, quando finalmente é feita em voz alta, muda completamente a forma como você lê as profecias do fim dos tempos. A pergunta é esta: por que Deus revelou tudo isso? Pense bem, se o fim da história já está determinado, se os exércitos já têm nomes, se os países já estão identificados, se a batalha final já tem coordenadas geográficas, por que revelar isso com antecedência? Por que não simplesmente deixar acontecer? A resposta a essa pergunta é talvez a maior revelação de todo esse estudo. Voltemos ao começo. Não ao começo deste vídeo, ao começo de tudo. Há um padrão que atravessa toda a Bíblia, da Gênesis ao Apocalipse. Um padrão que não é sobre destruição, é sobre restauração. Antes de cada julgamento, há um aviso. Antes de cada catástrofe, há uma oportunidade. Antes de cada fim, há uma oferta de recomeço. Noé recebeu um aviso. Abraão recebeu uma promessa antes de Sodoma ser destruída. O Egito recebeu 10 oportunidades antes do Êxodo. Nínive recebeu 40 dias. Jerusalém recebeu décadas de avisos pelos profetas antes de cair. O padrão não muda, e as profecias do fim dos tempos não são exceção a esse padrão. São a sua expressão mais ampla, mais urgente, mais universal. Agora chegamos ao coração da revelação. O Apocalipse termina de uma forma que contradiz tudo o que você esperaria de um livro sobre o fim do mundo.
não termina com cinzas, não termina com silêncio, não termina com um universo vazio depois que tudo foi destruído. Termina com uma cidade. No capítulo 21, depois de tudo, depois das 7 taças, depois de Armagedão, depois do julgamento, João vê algo que o faz usar uma linguagem completamente diferente de tudo que escreveu antes. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma noiva ataviada para o seu esposo. Uma cidade nova, um céu novo, uma terra nova. E então João ouve uma voz que diz algo que está entre as frases mais extraordinárias de toda a literatura humana. E ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Releia essa frase. Devagar. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Esse é o destino final da história humana, segundo os textos bíblicos, não a extinção, não o vazio, não o silêncio eterno, a presença de Deus com os seres humanos, a restauração completa do que foi perdido, o fim definitivo da dor. E agora, a revelação que muda tudo. Se esse é o destino final, então Armagedão não é o fim da história. É a última batalha antes do começo da história real. Os teólogos chamam isso de escatologia da esperança. A ideia de que as profecias do fim dos tempos não foram escritas para paralisar as pessoas com medo. Foram escritas para dar às pessoas uma perspectiva que nenhuma outra estrutura de pensamento oferece. A perspectiva de que a história tem direção, que a história tem destino, que o caos que vemos não é a última palavra. O filósofo cristão C.S. Lewis escreveu algo que captura isso com uma precisão que poucos conseguiram igualar. Ele disse que a história humana é como um romance e que nenhum leitor sensato fecha um livro no capítulo mais tenso e conclui que é o fim. O capítulo mais tenso é o capítulo mais importante, porque é nele que a história se resolve. Mas há ainda uma camada mais profunda nessa revelação, uma que os estudiosos frequentemente negligenciam em favor dos detalhes geopolíticos e das cronologias. Voltemos ao Apocalipse capítulo 19, a descrição do confronto final de Armagedão. João descreve o momento em que os exércitos se reúnem para a batalha. E então descreve o que acontece. E o que acontece é surpreendente. Não há uma batalha longa e épica. Não há anos de conflito com avanços e recuos. Não há estratégia militar sendo executada ao longo do tempo. João descreve uma intervenção direta e imediata. Um ser montado num cavalo branco, com um nome escrito que ninguém conhece exceto ele mesmo, com olhos como chama de fogo, e uma espada saindo da sua boca. E com essa espada, não com exércitos, não com tecnologia, não com superioridade militar convencional, os exércitos são dispersos. O confronto termina. A mensagem é clara para quem lê com atenção. Armagedão não é uma guerra que será vencida por nenhuma nação humana. Não será vencida pela OTAN. Não será vencida pelos Estados Unidos. Não será vencida por Israel. A conclusão da guerra final, segundo os textos, está completamente fora do controle humano. Isso tem uma implicação teológica profunda. Significa que nenhuma potência humana, por maior que seja, pode nem precipitar, nem impedir o desfecho final. Significa que toda tentativa de construir um império eterno, de dominar permanentemente outros povos, de concentrar poder absoluto nas mãos de qualquer nação ou líder,
está fadada ao fracasso. Porque a soberania sobre a história, segundo os textos, não pertence a nenhum ser humano. Agora chegamos à revelação mais pessoal, a que conecta todo esse estudo ao indivíduo que está assistindo este vídeo. No meio de todo o Apocalipse, no meio de todas as visões cósmicas e batalhas universais, há uma cena íntima e quase desconcertante. Capítulo 3, versículo 20. Jesus está falando para uma igreja específica, uma igreja que ele descreve como morna, nem quente nem fria, uma comunidade que havia perdido o senso de urgência, que se tornara confortável demais para perceber o quanto havia se distanciado do essencial. E ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. No meio do livro mais apocalíptico da Bíblia, no meio das visões mais perturbadoras já escritas, há um homem batendo numa porta e esperando que alguém abra, não arrombando, não forçando, batendo e esperando. Essa imagem, pequena e quase doméstica, em contraste com tudo ao redor, é talvez a mais reveladora de todas. Ela diz que mesmo diante da guerra final, mesmo diante do colapso de impérios, mesmo diante de Armagedão e de todo o peso profético que esse nome carrega, a decisão mais importante que qualquer ser humano pode tomar é uma decisão absolutamente pessoal: abrir ou não abrir uma porta. E aqui está a revelação final desse ato. Aqui sintetiza 2000 anos de interpretação profética num único pensamento. As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos não foram escritas primariamente para nos informar sobre geopolítica. Foram escritas para nos acordar, para nos fazer olhar para cima quando a tendência é olhar para baixo, para nos fazer pensar em eternidade quando a tendência é pensar apenas no próximo mês, para nos fazer perguntar quem somos e para que estamos aqui quando a tendência é deixar que a rotina responda a essas perguntas por nós. Daniel, Ezequiel, João, 3 homens em 3 épocas diferentes, 3 exílios diferentes, 3 formas diferentes de receber visões que não pediram para ter. E os 3 chegaram à mesma conclusão: que o fim da história humana não seria o fim de tudo. Seria o começo de algo que nenhuma linguagem humana consegue descrever completamente. Algo que João tentou capturar com a única metáfora que encontrou: uma cidade nova, um céu novo, uma terra nova, onde Deus habitará com os seres humanos, e toda lágrima será enxugada. Mas ainda resta uma pergunta, a última pergunta, a que ficará com você depois que este vídeo terminar. E ela não é sobre datas, não é sobre cronogramas, não é sobre qual nação será a próxima a cumprir qual profecia. É uma pergunta muito mais simples e muito mais difícil. Chegamos ao fim, mas antes de encerrar, preciso te pedir uma coisa. Não quero que você feche este vídeo pensando em Rússia. Não quero que você feche pensando em Irã, em China, em Israel, em armas nucleares. Quero que você feche pensando em você, porque no fundo, depois de tudo que percorremos juntos, depois de Daniel na Babilônia, de Ezequiel no exílio, de João em Pátimos, de todos os mapas e exércitos e profecias e cronologias, a Bíblia não é primariamente um livro sobre o fim do mundo. É um livro sobre uma escolha. Uma escolha que cada ser humano que já existiu sobre essa terra foi convidado a fazer. Pense em Daniel por um momento, não no profeta dos grandes impérios, e no menino jovem, no adolescente arrancado de casa, que acordou numa manhã em Jerusalém e foi dormir em Babilônia. Esse jovem poderia ter escolhido o desespero. Poderia ter concluído que se os babilônios haviam destruído o templo, então Deus havia sido derrotado, que a história não fazia sentido, que a melhor estratégia era adaptar-se, esquecer, sobreviver. Mas Daniel fez outra escolha. Ele decidiu que mesmo sem o templo,
mesmo sem Jerusalém, mesmo sem o rei e sem a terra. Havia algo que nenhum exército do mundo poderia destruir: a convicção de que a história pertence a Deus, que os impérios passam, que o poder humano é sempre temporário e que o que parece o fim de tudo frequentemente é apenas o início de algo que ainda não conseguimos ver. Essa convicção não era ingenuidade, era a coisa mais corajosa que Daniel poderia ter escolhido naquele momento. E é a coisa mais corajosa que qualquer pessoa pode escolher hoje. Vivemos num tempo de barulho, de notificações, de crises que se sucedem antes que tenhamos tempo de processar a anterior, de ansiedade que se tornou tão normalizada que já não reconhecemos como ansiedade. E nesse barulho todo, as grandes perguntas se perdem. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que acontece quando tudo isso acabar? As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, independentemente de como você as interprete, fazem uma coisa que nada mais na cultura moderna consegue fazer com a mesma força. Elas nos forçam a parar, a olhar para o horizonte com outros olhos, a questionar se a vida que estamos vivendo reflete o que realmente acreditamos sobre o que importa. Há uma frase no Apocalipse que ficou comigo desde a primeira vez que a li com atenção. Está no capítulo 22, as últimas páginas do último livro da Bíblia. E depois de tudo, depois de toda a grandiosidade das visões, dos julgamentos, dos exércitos da Nova Jerusalém descendo do céu, a Bíblia termina com um pedido, não com uma ameaça, não com uma sentença, com um pedido. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. Duas palavras que carregam o peso de toda a teologia bíblica. Não quem merecer, não quem conseguir decifrar todos os símbolos, não quem acertar a data correta, não quem souber identificar Gog e Magog no mapa. Quem quiser. E então chegamos à pergunta final. A pergunta que prometemos no início. Aqui ficará com você depois que a tela apagar. Não é uma pergunta sobre geopolítica. Não é uma pergunta sobre profecias. Não é uma pergunta sobre datas ou cronogramas ou potências nucleares. É a pergunta mais antiga que existe. A que Deus fez a Adão no jardim depois que tudo havia mudado. A que Jesus repetiu de formas diferentes a cada pessoa que encontrou. A que Daniel respondeu numa câmara babilônica. A que João respondeu numa ilha rochosa no Mediterrâneo. A pergunta é simplesmente esta: diante de tudo que você sabe, de tudo que você viu, de tudo que está acontecendo ao seu redor, o que você vai fazer com o tempo que ainda te resta? As guerras vão acontecer, os impérios vão cair, a história vai seguir o curso que seguirá. Mas você especificamente, você que está aqui agora, neste momento, assistindo este vídeo neste dia, você tem uma escolha que nenhum exército pode fazer por você, nenhum profeta pode fazer por você, nenhum cronograma pode fazer por você. Uma escolha sobre como viver, sobre no que acreditar, sobre quem ser enquanto a história se desenrola. Daniel escolheu, Ezequiel escolheu, João escolheu. Agora é a sua vez. Se este vídeo te fez pensar, te fez questionar, te fez abrir a Bíblia pela primeira vez, ou pela milésima vez, com olhos diferentes, então ele cumpriu o único propósito que realmente importava. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Deixe seu comentário abaixo. Conte o que ficou com você. E se quiser continuar essa jornada, os próximos vídeos vão mais fundo, vão abrir outros livros, vão fazer outras perguntas que poucos têm coragem de fazer. Porque a história ainda não terminou, e enquanto ela não termina, ainda há tempo.